Volta meio-dia e 6. Na semana passada nós mostramos que há um ano foi registrado o primeiro caso do novo coronavírus em Minas Gerais. Foi uma moradora aqui de Divinópolis. E neste sábado completa um ano que foi registrada a primeira morte por Covid em Minas. E nós preparamos uma reportagem especial para relembrar como tem sido este um ano desde que a pandemia começou no nosso estado. Início de 2020. Notícias sobre um vírus pouco conhecido e, em alguns casos, com sequelas letais começaram a preocupar os brasileiros. Um inimigo invisível e altamente contagioso chegava no país. O primeiro caso no Brasil foi confirmado no dia 26 de fevereiro e cada estado começou a se preocupar em como frear a contaminação. No dia 8 de março, o primeiro registro de coronavírus em Minas Gerais. Se tratava de uma mulher de 47 anos, moradora de Divinópolis, que esteve na Itália. Um mês após esse registro, Minas Gerais já contava com 614 casos confirmados da doença. No dia 19 de março, o governo do estado anunciou uma série de medidas de restrição de circulação de pessoas para impedir o avanço da doença. No dia 22, foi decretado pelo governador Romeu Zema estado de calamidade pública. A primeira morte em Minas Gerais foi confirmada no dia 20 de março do ano passado. Em 20 de abril, o estado já registrava 82 óbitos em decorrência da Covid-19. José Carlos lembra perfeitamente dos primeiros pacientes que atendeu infectados com a doença. O início da pandemia marcou para sempre a carreira e vida do médico intensivista de um dos hospitais referência em tratamento da doença na capital mineira. A gente teve que trabalhar muito, não só com a equipe médica, mas enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, todos entenderem que, querendo ou não, era uma escolha nossa, né, ter caminhado para o lado da saúde. Sugeri que aqueles que não se sentissem muito à vontade, que estivessem com muito medo, né, de contagiar alguém ou de se contagiarem, que abandonassem, né, as suas funções para a gente saber com quem que a gente poderia contar. O medo do desconhecido não atingiu só a população. A comunidade médica precisou enfrentar um vírus fatal sem saber ao certo como tratá-lo. O ano se passou e ainda não há um remédio definido para curar infectados pela Covid-19. Agora, por exemplo, em que a gente está caminhando para uma situação real de risco de colapso, vários colegas pensam da mesma maneira que eu, que amanhã ou depois, se alguém da nossa família, alguém que a gente ama, precisar de um leito de UTI, talvez nós não tenhamos esse leito. Jane levou uma rasteira da Covid-19. Perdeu o pai, que foi internado para tratar uma doença cardíaca e acabou contraindo o vírus no hospital. O tempo que ele ficou aguardando na UPA, ele foi contaminado com Covid, o que agravou o quadro dele, assim, de forma considerável. E a situação dele foi só piorando. Ele teve... os rins pararam de funcionar, ele teve uma série de complicações em função da Covid. As lembranças de seu Miguel estão vivas na memória da filha. Hoje, com a vacina disponível cada vez mais perto da faixa etária do pai, ela imagina como ele estaria se ainda estivesse vivo. Nosso sentimento, além do sofrimento da perda de uma pessoa querida, é a revolta. Jane perdeu alguém que amava para a Covid-19. José Carlos perdeu pacientes para a doença. Histórias diferentes que se unem por um desejo em comum. O desejo é a imunização, né, em massa da população, com uma vacina que, mesmo que ela não evite uma reinfecção, mas que ela possa evitar as manifestações graves da doença. Que a vacina chegue, né, a todos e chegue com agilidade, que os nossos governantes passam a respeitar a ciência e passam a governar em função da ciência e em função da vida. Respeitar a ciência. Se isso já tivesse acontecido, talvez não estaríamos nessa situação.